Hoje é dia de tabuleiro eleitoral, quadro no Novo Dia com o Pedro Duran. Vamos viajar juntos para duas capitais brasileiras. Vamos para Belém e para Curitiba. Pedro, tá aqui, o nosso tabuleiro tá montado. É isso, que tem cenários muito diferentes, porque em Belém a gente tem um prefeito com uma rejeição altíssima e em Curitiba a gente tem um prefeito bem avaliado que pode fazer o sucessor dele. Vamos então primeiro ver quem são os candidatos na capital do Pará apresentando as peças do tabuleiro eleitoral de Belém. A gente está falando, Carol, aqui de uma cidade que tem 1.300.000 habitantes e um orçamento de 5.300.000.000 de reais. Uma cidade importante do norte do país, capital do Pará. E temos aqui os candidatos que aparecem na disputa. Começando com o Éder Mauro, do PL, uma força bolsonarista nessa disputa. Edmilson Rodrigues, do PSOL, que é o atual prefeito, está tentando a reeleição. Zeca Pirão, do MDB. Tiago Araújo, do Republicanos. E o delegado Eguchi, do Avante. Esses são os personagens desse cenário. E aí, no caso, não só de Belém, mas qualquer capital, qualquer cidade, quando a gente faz essa leitura das eleições municipais, é sempre importante olharmos para os padrinhos políticos. E no caso de Belém, é interessante observar, temos o Éder Mauro do PL, então temos a força bolsonarista, como você falava, apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, Edmilson Rodrigues, que deve ter o apoio do presidente Lula. O Lula que tem um envolvimento pessoal com o Edmilson, que foi do Já PT, foi prefeito, duas vezes inclusive. prefeito pelo PT, ficou muito doente na época da pandemia da Covid-19 e acabou recebendo o apoio do Lula. Aqui a gente tem o Zeca Pirão, do MDB, mas tem o Igor Normando, que era secretário de Articulação e Cidadania do Helder Barbalho e foi escolhido pelo Helder Barbalho para ser o candidato na disputa. Então, aqui você já tem 3 partidos com aliados importantes nessa disputa, né? O peso do governador do estado, Helder Barbalho, também nessa disputa, tendo em vista os resultados que o Helder teve no estado do Pará na última eleição. Exatamente. Vamos colocar no tabuleiro essas peças, porque aí a gente consegue enxergar um pouquinho melhor como é que ficam os personagens, as peças das pesquisas, né? O tabuleiro usa o índice CNN, que é um agregador de pesquisas, portanto não tem margem de erro. E a gente tem um prefeito rejeitado, com 55% de rejeição e 75% de avaliação negativa do governo dele, segundo a última pesquisa do Instituto Paraná, colocando um bolsonarista na frente. O delegado Éder Mauro aparece com 20%. Junto com o Edmilson Rodrigues, você tem o Zeca do MDB com 14%. Mas o Igor Normando, entendo esse apoio do Helder Barbalho, deve avançar nessa disputa e deve passar para o primeiro pelotão. O Thiago do Republicanos e o Eguchi do Avante nessa terceira etapa do tabuleiro de Belém. E aí, Belém, cabe a gente destacar aqui, Pedro, é a cidade que vai receber a COP. Então, os olhos do Brasil e do mundo estão voltados para lá em 2025. Exatamente, por isso também uma preocupação por parte da esquerda, centro-esquerda, de deixar a cidade na mão de um bolsonarista, porque a COP tem temas ambientais importantes e essa é uma pauta muito mais alinhada à esquerda do que à direita. Então, muito embora Lula e Helder tenham se dividido nessa disputa, Lula deve ficar com Edmilson e Éder com o Igor Normando, a gente vai ter também essa força bolsonarista unificando um pouco esses votos da direita. Bora mudar nosso jogo? Vamos para Curitiba, a gente vai fazer um pouquinho diferente em Curitiba, porque a gente tem um personagem que saiu da disputa, que é o Deltan Dallagnol. Então, e que mexeu muito, né? Mexeu muito com a disputa. A gente começa ao contrário, começa com o tabuleiro para mostrar como é que estão as peças no tabuleiro eleitoral, porque o Deltan tá até aqui, ó, em preto e branco, deixou a disputa, anunciou que não vai ser mais candidato, desistiu. E já tinha o Pimentel do PSD, que é o vice-prefeito, apoiado por Rafael Greca, na frente dessa disputa, né? Ele deve conseguir avançar ainda mais com a saída do Deltan, inclusive os dois conversaram, aí uma articulação. Pois essa peça aí vai ser turbinada com o Deltan indo para o campo do Pimentel. Se isso de fato acontecer durante a campanha eleitoral, ele ganha força e vai para frente. O Dutti do PSB com 13%, Lever Prost do União com 11% e o Beto Richa, ex-governador, com 9%. Por que eu quis trazer o cenário antes no tabuleiro? Porque as pesquisas em Curitiba não refletem o atual momento da capital paranaense.
mudou o cenário muito em Curitiba nas últimas semanas. E como é que ficou esse cenário? Vamos ver as peças que hoje estão no tabuleiro eleitoral de Curitiba. A gente está falando de uma cidade de 1.700.000 habitantes, orçamento de 12 bilhões, quase 13 bilhões de reais e um duelo dos ex-governadores aqui. Só figura conhecida Só já figura da população conhecida. do Paraná. Eduardo Pimentel, do PSD, então, que é o vice-prefeito e foi escolhido por Rafael Greca para a sucessão. O Luciano Dutti, do PSB, que ocupa essa força de esquerda, deve ser o candidato escolhido pela esquerda, inclusive com o patrocínio do PT, para conseguir tentar enfrentar esses adversários. O Ney Leprevost, do União Brasil. O Beto Richa, ex-governador do PSDB. A Maria Vitória, que é a filha do Ricardo Barros, que também já comandou o Estado, o Ministério da Saúde, uma figura importante, e o Roberto Requião, que também foi governador do Paraná. Então é um duelo de gigantes aqui em Curitiba, o que deve mudar certamente o tabuleiro eleitoral quando a gente tiver, de fato, as primeiras pesquisas mostrando como fica o cenário em Curitiba nesse jogo mais atualizado. Carol, aqui é importante lembrar que não tem nenhum amador nessa luta. São todos aqui muito experientes. A Maria Vitória é a mais nova, ela que é deputada, mas tem o patrocínio do pai e da mãe, né? O próprio Ricardo Barros e a Cida Borghetti, que certamente podem acabar levando ela para um patamar superior. Uma tentativa de redenção do Beto Richa, que enfrentou problemas com a justiça logo depois que deixou o governo do Paraná, e o Roberto Requião também voltando para o cenário político. O Requião, que já tem uma carreira longa, uma história longa no campo da esquerda, inclusive, pode acabar unindo um pouco esses votos das pessoas que têm um diálogo maior com o PT, ou acreditam mais no governo Lula. Esses sabem jogar, né? Esses sabem jogar. Esse jogo aqui vai ser disputado. Sem o Deltan, então, certamente aqui a gente vai ter forças muito grandes ali nesse tabuleiro da cidade de Curitiba, capital do Paraná, uma cidade importantíssima para a região sul do Brasil. Carol. Obrigada, Pedro Duran, Valeu. com o nosso tabuleiro. Tem mais ainda durante essa semana, viu? Fique conosco para saber tudo sobre as eleições municipais. Até já, Pedro. Até já, Carol.